Olá! Hoje Rebeldes vai discutir os novos padrões que o capitalismo internacional tende a assumir nesse pós-pandemia e os desafios para as esquerdas democráticas. Vamos comentar também as propostas que o economista Tomás Piketty traz para esse debate. A introdução do nosso debate vai ser feita pelo historiador, nosso companheiro aqui, Daniel Arão Reis. Muito bem. O objetivo aqui é mostrar, em grandes linhas, a história do liberalismo e suas várias metamorfoses, né? Tentar entender melhor este animal de muitas vidas e encontrar as melhores formas de superá-lo. Eu começo com as grandes revoluções, né? A Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que abriram horizontes para o desenvolvimento do capitalismo e introduziram a hegemonia liberal. Houve, na época, uma grande ruptura. Afirmava-se a liberdade em relação ao absolutismo e proclamava-se a igualdade contra os privilégios da sociedade tradicional, da sociedade de antigo regime. Tudo isso no grande lema: todos nascem livres e iguais. Só que essas proclamações não se cumpriram. A hegemonia do liberalismo, ao longo do século XIX, foi marcadamente antipopular e antidemocrática. Substituiu, conforme críticos da própria época, a nobreza de sangue pela nobreza do dinheiro e manteve, e em alguns casos aprofundou, as desigualdades. O Estado, pelos liberais, era considerado o policial, deveria zelar pelos contratos feitos, mesmo que esses contratos fossem feitos entre pessoas desiguais. E os que eram prejudicados não podiam se associar para lutar pelos seus direitos. Na economia, embora surgissem grandes empresas, a paisagem era caracterizada pela pequena ou média empresa, dirigidas pelos então chamados capitães de indústrias. Tais eram as bases do chamado liberalismo clássico. Contra esse sistema, ao longo do século XIX, as classes populares iriam lutar e conquistar, em certos países, gradativamente, direitos civis, políticos e sociais. Vale assinalar que, na segunda metade do século XIX, já em alguns países, o capitalismo ganhava força em associação crescente com o Estado. Estados Unidos, Alemanha, Japão, Rússia são casos exemplares de grandes surtos industriais protegidos e incentivados pelo Estado, rompendo assim com o paradigma defendido pelo liberalismo clássico. Ao mesmo tempo, no campo da política, o liberalismo expulsava as classes populares. Para os liberais, só tinha condição de votar e de ser votado quem tinha bens ou quem tinha altos níveis educacionais. Como a maioria não tinha bens nem altos níveis educacionais, o sistema político era chamado sistema censitário, extremamente afunilado e excludente. Estas seriam as referências de uma primeira fase do capitalismo. No último terço do século XIX, iniciou-se uma segunda fase na história do liberalismo. Houve, então, uma revolução civilizacional, chamada civilização fordista. Surgiu uma nova hegemonia, a do capital monopolista. As pequenas empresas e os seus capitães, sem serem eliminadas, passaram a ser claramente subordinadas. E, no contexto do capital monopolista, fundiram-se os capitais bancário e industrial e comercial, dando início ao que se chamou, então, o capital financeiro. O Estado participou ativamente do processo como empresário. As estradas de ferro na França, na Alemanha, na Rússia eram estatais, como incentivador, protegendo com tarifas e incentivos de todo tipo, e como consumidor, sobretudo das indústrias militares. Todos esses países capitalistas, na época, conheceram uma grande corrida armamentista e, evidentemente, que essas indústrias produziam para o Estado. Então, houve então uma integração maior e mais profunda do mundo, promovida pelo capitalismo. Alguns chamaram isso de imperialismo, não mais o velho imperialismo antigo, né, caracterizado pelo domínio territorial e político, mas baseado na exportação de capitais, embora sem excluir, na época, também o domínio territorial. Mas o que mais importava era a exportação de capitais. Foi sob a regência desse novo sistema que aconteceu a Primeira Grande Guerra, que um historiador de São Paulo,
infelizmente falecido, Nicolau Shevchenko, muito brilhante, caracterizava como a apoteose bélica da civilização fordista. Na articulação do esforço da guerra, o Estado agigantou sua participação na economia e na sociedade, redefinindo completamente as bases do liberalismo. No plano político, em função das lutas sociais, o liberalismo também foi obrigado, nessa época anterior à Primeira Grande Guerra, a se redefinir também. As suas orientações antidemocráticas e antipopulares foram obrigadas a recuar. O liberalismo fez concessões importantes democráticas, esboçando-se, então, o chamado liberalismo democrático. Depois da Primeira Grande Guerra, em reação à expansão intervencionista do Estado, que foi muito pronunciada durante a guerra, as burguesias fizeram o possível para restaurar padrões liberais clássicos. O resultado foi desastroso. A grande crise de 1929 devastou a economia dos grandes países capitalistas e de todo o mundo. Foi um tempo em que até mesmo grandes partidários do liberalismo imaginaram que o capitalismo liberal tinha seus dias contados. Foi o caso do grande economista Schumpeter. O liberalismo sofria, então, uma ofensiva pela esquerda, do socialismo soviético, que a União Soviética, nos anos 30, teve um grande desenvolvimento industrial, e pela direita, os corporativismos estatais, como houve aqui no Estado Novo, os fascismos e o nazismo. Em toda parte, recuperaram-se, então, os padrões do Estado intervencionista. E mesmo ali onde o liberalismo era muito forte, como nos Estados Unidos, apareceu o New Deal do Roosevelt, liderado pelo presidente Roosevelt, para dar conta daquela crise. A Segunda Guerra Mundial, como já acontecera quando da Primeira, aprofundou os laços entre Estado e economia, agigantando-se, mais uma vez, o Estado como regulador e interventor. Se, depois da guerra, o nazifascismo e os corporativismos estatais saíram muito enfraquecidos, o socialismo soviético, vitorioso, baseado no planejamento, ganhou um prestígio imenso. E aí o capitalismo vai entrar numa nova fase, onde destaca-se a figura de John Maynard Keynes, propondo uma série de mecanismos de regulação e de intervenção do mercado. Foi nesse processo que surgiu o chamado estado de bem-estar social, particularmente na Europa, mas o intervencionismo e a regulação do Estado estavam em toda parte. Agências de planejamento, setores públicos fortes, como saúde e educação, além disso, instituições internacionais, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e outras agências destinadas a controlar os aspectos mais destruidores das crises econômicas capitalistas, como a de 29, que ninguém mais queria ver se repetir. Mesmo na Inglaterra, berço histórico do liberalismo, ali se viveu um momento, sob a hegemonia do Partido Trabalhista, que ganhou as eleições depois da Segunda Guerra, um grande crescimento do Estado. Foi inaugurado o Sistema Nacional de Saúde, que existe até hoje, e as minas foram estatizadas, as ferrovias foram estatizadas, a siderurgia foi estatizada. Os povos em várias partes do mundo adotavam o planejamento como mecanismo fundamental para regular e orientar a economia. Aqui no Brasil, nós tivemos também um primeiro plano, na época do governo Jango, um plano trienal elaborado pelo Celso Furtado. No plano político, a guerra feita em nome dos valores democráticos conferiu a esses valores um prestígio imenso, firmando-se, então, a expressão democracia liberal, como se o liberalismo tivesse sido inventado, como se o liberalismo tivesse inventado a democracia, e não, como vimos, houvesse a ela se adaptado em função das pressões dos trabalhadores e das circunstâncias políticas e econômicas. As classes populares registraram, nessa nova fase, em várias partes do mundo, grandes conquistas, sobretudo direitos sociais, que já haviam sido elaborados já antes da primeira, já no entre-guerras. A primeira Constituição que consagra os direitos sociais foi a Constituição de Weimar, em 1919. O crescimento do socialismo internacional, ocupando cerca de um terço da humanidade, evidenciava também o desgaste das propostas liberais. Reduziram-se, nessa época, de modo importante, as desigualdades sociais, mesmo nos Estados Unidos. Essa fase teve o seu tempo de ouro entre 1945 e 1975. E Hobsbawm, o grande historiador, a chamou de os 30 anos gloriosos,
pelos avanços sociais, econômicos e políticos significativos, tanto na esfera do mundo capitalista avançado, como na esfera do socialismo e mesmo no então chamado Terceiro Mundo, países emergentes na África, na Ásia e na América Latina. Lá pelos anos 70, um pouco antes, teve início uma nova etapa do capitalismo, uma nova fase dessa história, uma nova revolução civilizacional, a que se deu o nome Revolução Informática ou Revolução Digital. Nessas novas circunstâncias, emergiram ou reemergiram novamente com força as propostas liberais. Quem liderou o processo dessa vez foi a Inglaterra, com a Madame Thatcher, nos anos 70, e o governo de Reagan nos Estados Unidos, nos anos 80. O liberalismo voltou a ganhar fôlego, sem abandonar o grau de monopolização e proteção das agências reguladoras. Foi chamado, então, batizado neoliberalismo. Uma espécie de contra-revolução internacional, destruindo os ganhos sociais e democráticos acumulados na fase anterior pelas classes populares. A derrocada do socialismo, a partir dos anos 80, evidentemente que contribuiu para o processo. Começou, então, um novo tempo de ouro para as propostas liberais. Hegemonia do capitalismo financeiro, desregulamentação, privatizações, degradação dos serviços públicos, um terrível aprofundamento das desigualdades sociais, agora mesmo, recentemente, evidenciada pela obra do Thomas Piketty, o grande economista francês, né, evidenciando como em toda parte, também nos Estados Unidos e nos países capitalistas avançados, essas desigualdades aumentaram exponencialmente a partir dos anos 80, e essa fase de ouro teve um primeiro baque forte em 2008, né, quando foram acionados estados e agências internacionais para salvar o capitalismo. O governo Obama cumpriu um importante papel desse ponto de vista. Na Europa, aconteceu o mesmo, com o Banco Central Europeu despejando bilhões e bilhões de euros para salvar as empresas capitalistas e os bancos capitalistas. Quem pagou as contas, como sempre, foram os trabalhadores, consolidando-se um ciclo de aprofundamento das desigualdades. Tão logo foram recuperados os equilíbrios, embora precários, retornou em grande força a especulação financeira e a monopolização demencial das empresas líderes dessa revolução informática. Google, Apple, Amazon, Facebook e algumas outras que surgiram nesse processo, acentuando as desigualdades e frente ao desafio das quais os regimes democráticos revelaram-se incapazes, né, de enfrentar essa situação, e ensejando com isso o crescimento em toda parte de propostas autoritárias de direita em todo o mundo. Né? Em xeque, né, estava o liberalismo. Sobreveio, nesse contexto, a crise da pandemia, evidenciando, mais uma vez, as fragilidades das fórmulas liberais, deixar o mercado resolver os problemas da sociedade, né? Mostrando a visceral incapacidade do liberalismo de promover desenvolvimentos harmoniosos, de acordo com os interesses e as demandas das maiorias. Né? O intervencionismo estatal voltou a se colocar como opção. Em jogo, não apenas as desigualdades sociais, mas a degradação dos serviços públicos, a degradação do clima, a precarização do trabalho, chamada uberização, no contexto da revolução digital. É aí que vamos observar, né, a eleição do Biden, né, assessorado em frente e articulado com o Bernie Sanders, né, e que vem com seus planos de retorno em força do Estado, com propósitos que se aproximam muito do padrão do Estado de bem-estar social. Investimentos públicos, taxação dos monopólios, taxação das grandes riquezas, conservação da natureza, o desenvolvimento verde e a proteção social. Essa rápida apresentação panorâmica dessa história nos coloca duas questões. Né? Estaremos agora no limiar de uma nova etapa do capitalismo? Eu tendo a responder pela afirmativa. E se há um grão de verdade nessa resposta afirmativa, quais as implicações para as forças populares e democráticas? No plano político, apresentar plataformas de renovação da democracia. No plano econômico,
colocar na linha de tiro os grandes monopólios, o capital financeiro, a sua liberdade, né, e os paraísos fiscais. O artigo do Thomas Piketty, né, citado no início pela Andrea, ele tem essa perspectiva, publicado no jornal Le Monde e também no site A Terra é Redonda. Né, o Piketty propõe, entre outras referências, uma reforma radical da tributação internacional, um imposto progressivo sobre as altas rendas e os patrimônios. Né, ele propõe concretamente um imposto global de 2% sobre as fortunas superiores a 10 milhões de euros. Né, isso geraria um fundo de 1.000 bilhões de euros por ano, ou 1% do PIB global, a ser distribuído a cada país de acordo com a sua população. O Piketty também aventa a hipótese de diminuir esse limiar de 10 milhões de euros para 2 milhões de euros. Isso faria com que o fundo poderia reunir 2% do PIB mundial, além de pensar também num outro imposto que atingiria, que fosse de 5%, não de 2%, em cima dos grandes bilionários do planeta. Sabe-se que os 500 grandes bilionários do planeta têm uma renda bruta superior a mais de metade dos países do mundo. Então, se fosse isso possível, a situação poderia mudar radicalmente do ponto de vista do atendimento da demanda das grandes maiorias. Sobretudo, a gente alcançaria algo em torno de 1% a 2% do PIB mundial, comparada, para se ter uma ideia, hoje toda ajuda concedida, financeira, dos países capitalistas aos países chamados pobres ou emergentes, não ultrapassa 0,2% do PIB mundial. E a chamada ajuda humanitária, segundo o dirigente da Agência contra a Fome, né, mobiliza apenas 0,03% do PIB mundial. O Piketty propõe uma nova escala de direitos, né, que é preciso pensar que todos os seres humanos devem ter direito à saúde, à educação e ao desenvolvimento. Né, e a prosperidade dos ricos, tendo sido atrelada durante tantas décadas à pobreza dos pobres, já passou da hora de haver uma reformulação radical nesses conceitos. É preciso generalizar o combate à circulação indiscriminada dos capitais, com particular ênfase, né, no controle dos chamados paraísos fiscais. A soberania dos Estados nacionais não seria atingida, mas seria regida por objetivos universalistas. Né? Aí estamos diante de grandes desafios: né? Aprofundar a democracia, reverter as desigualdades sociais e a destruição dos recursos naturais do planeta, né? E, se fosse possível atingir essa plataforma, estariam enfraquecidas simultaneamente as alternativas autoritárias e as alternativas liberais. Como sabemos, terminando, as crises são momentos de oportunidade. A ver se a humanidade, face à presente crise do capitalismo, será capaz de criar as melhores condições para o florescimento das liberdades e da democracia, incompatíveis com as propostas e a dinâmica, seja do autoritarismo, seja do liberalismo, que, aliás, frequentemente na história, costumam se associar em função das circunstâncias. O exemplo mais emblemático aqui da América Latina é o Chile da ditadura do Pinochet, quando se deram os braços, né, de maneira muito íntima, o liberalismo e o autoritarismo. São as referências que eu lanço aí para o nosso debate. Cid. Daniel, essa tua exposição, o tema, na verdade, que você aborda, ele abre possibilidade de 1000 discussões, dependendo do enfoque, da direção que a gente vá. Vou pegar um inicialmente, longe de achar que esse é o único mesmo que deva ser o tema central. Mas a gente, nesse histórico que você fez, você se referiu à situação da Primeira Guerra Mundial, onde os socialistas, em geral, se diziam social-democratas.
Eles apostavam, essencialmente, em chegar ao socialismo através de um processo de reformas. Claro que não negavam a possibilidade de que, em dadas circunstâncias, houvesse rupturas, enfrentamentos e tal. Mas era uma estratégia de reformas, basicamente. A social-democracia implode com a Primeira Guerra Mundial, quando as classes operárias, os trabalhadores em geral, tomaram partido dos seus governos na guerra, e a social-democracia acompanhou a sua base social, e o Lenin diz, olha, não tem mais nada a ver com isso, não. Já nem me digo mais social-democrata. Quero me diferenciar dessa gente, porque surgiu a expressão, então, que somos comunistas. Muito bem. Hoje em dia, mesmo partidos que se consideram revolucionários, eles lutam por reformas, basicamente. Não quer dizer que seja sempre assim, mas hoje é. Havendo uma enorme crise que desarticule, que desequilibre a situação, quer dizer, pode haver situação de ruptura. Mas hoje, por mais que alguns partidos e algumas pessoas encham a boca, se consideram revolucionários, elas estão lutando objetivamente por reformas. Quer dizer, como é que você vê? Por outro lado, sim, a questão democrática ganha novo peso em relação a quem pensa o socialismo a partir da crítica feita aos regimes, enfim, ditos socialistas burocráticos do leste europeu e a própria União Soviética, que esses regimes não sustentaram. Entende? Você acha que o movimento de esquerda, em geral, ou das esquerdas, como você mesmo gosta de falar, ele está meio que voltando àquela situação de pré-guerra, pré-Primeira Guerra Mundial, quer dizer, e assumir uma prática social-democrática? Veja, não pode haver confusão com a atual social-democracia oficial, que adotou o liberalismo. Eu não estou falando dela, eu estou falando daquela primeira social-democracia anterior à Primeira Guerra. Estaria havendo um retorno a esse tipo de posição? E se não está havendo retorno, como é que você caracterizaria hoje a política dos partidos socialistas, efetivamente, que querem, de fato, transformações sociais, mas que já não jogam na ruptura e tampouco se identificam com a social-democracia majoritária? Olha, Cid, essa questão é uma questão central e realmente daria panos para manga, né? Eu vou tentar aqui abreviar ao máximo a minha resposta. Eu tenho pensado já há muitos anos sobre isso, estudando as revoluções socialistas, né? Eu penso que essa polarização entre revolução e reforma, que se construiu a partir da crítica dos revolucionários russos à prática da social-democracia internacional, a social-democracia internacional foi realmente, progressivamente, se tornando muito mais uma gestora pela esquerda do capitalismo do que afirmando seu compromisso com o socialismo originário. E essa era a crítica fundamental dos revolucionários russos à social-democracia. E a social-democracia respondia mostrando que o socialismo soviético estava tomando rumos antidemocráticos, liberticidas, e que acabaria também impedindo, né, aquilo que era fundamental na proposta socialista, que era a gestão do Estado socialista pelos próprios trabalhadores libertados pela Revolução. E essa polarização, então, entre reforma e revolução, ela, a partir dos anos 60, né, os grandes movimentos dos anos 60, que correspondem um pouco à entrada da revolução digital, né, eles, a meu ver, vão introduzir novos padrões de transformação social e política, né, que tendem a superar essa polarização entre reforma macia, que leva no máximo à gestão do capitalismo, e o que o André Singer caracterizou aqui como reformismo mole,
né, e, de outro lado, a revolução violenta, catastrófica, né, que tem levado sempre a regimes políticos ditatoriais e que impedem, inclusive, a liberdade dos próprios trabalhadores. Né? Em nome deles, impede-se a liberdade dos próprios trabalhadores, embora fazendo reformas profundas que atendem os interesses das grandes massas, né, populares. Então, eu acho que nesse contexto da revolução digital, apareceu a possibilidade de uma síntese. Né? O Carlos Nelson Coutinho, né, aqui no Brasil, ele chegou a formular essa síntese numa perspectiva do que ele chamava o reformismo revolucionário. Né? Quer dizer, é aquele processo de reformas que efetua rupturas parciais. Isso também foi, em determinado momento, incorporado pelos comunistas italianos. Né? Quer dizer, a possibilidade de você mudar o sistema, né, sem revoluções violentas, né? Agrupando grandes maiorias a favor, isolando os opositores, né? Você teria condições de empreender fazer esse reformismo. Essa proposta, essa síntese do reformismo revolucionário foi muito prezada nos anos 80 por alguns círculos dentro do PT, né? Que depois foi abandonada em proveito do reformismo mole, né? Que é um reformismo que não chega propriamente a reformar coisa nenhuma, né? Mas apenas promover, na medida do possível, neutralização de contradições, né, que voltam a se acentuar em momentos de crise, como foi o caso aqui no Brasil, como nós vimos. Então, eu penso que o desafio é esse, a gente tentar empreender a reflexão, aprofundar a reflexão, o que poderia ser esse reformismo revolucionário. Né? Se a gente dá um balanço nesses 50 anos pós, quase 60, pós 68, o que nós vamos ver é que houve, em muitos lugares do mundo, importantes transformações políticas e sociais sem o recurso à luta armada, sem o recurso a revoluções violentas. É claro que essas reformas, essas modificações, muitas vezes não atendem, né, aos propósitos mais radicais de superação do liberalismo, mas está mostrando a viabilidade, né, de processos, né, que transformam, sem o recurso, a catástrofe revolucionária. Eu penso que esse caminho é um caminho difícil, mas é o caminho mais promissor, né? Avançar nessa perspectiva do reformismo revolucionário, né, em que você, através de reformas, vai rompendo, né, com determinados pilares do capitalismo, obrigando esse sistema a recuar. É claro também que essa perspectiva deve recuperar uma referência que era muito importante entre os social-democratas antes da Primeira Grande Guerra e que os revolucionários russos também tiveram, né, que é a perspectiva internacionalista. Né? Como mostra o Thomas Piketty, né, se você não atinge, né, os núcleos do capital financeiro, do capital monopolista, que são internacionais, internacionalmente, né, você não vai ter êxito. Né? Então, é preciso uma articulação em cada Estado, né, e que essa articulação, muito facilitada pelos meios de comunicação e transporte que nós temos hoje, né, que tem se tentado, né, esses fóruns sociais desde o começo do século XXI, em 2002, aquele primeiro de Porto Alegre e outros, depois a coisa entrou um pouco em declínio, mas ainda continua viva. Essa é uma via, né? É uma via absolutamente essencial. Né? Você não atinge esse capitalismo liberal a não ser num processo internacionalista. Daniel, como disse o Cid, aquele resumo inicial que você apresentou, ele dá margem para N vertentes dessa discussão, né? E, enfim, pauta aí para a gente discutir aqui nos Rebeldes para sempre. Mas, enfim, eu queria voltar às perguntas que você trouxe no final da tua apresentação, enfim, e considerando que essa proposta que o Thomas Piketty faz, né, de tributação das grandes fortunas,
por mais utópica que pareça, né? Mas ela serve, como diz o Eduardo Galeano, a utopia serve para isso, para nos estimular a persegui-la, né? Enfim, sempre tentar alcançá-la, ainda que não por completo, mas, enfim, alguma coisa você sempre consegue avançar, né? Nesse processo de busca por soluções. E aí você estava falando da questão, por exemplo, de iniciativas, né? Algumas experiências que apontam caminhos. Enquanto você estava falando, eu lembrava aqui do caso da Nova Zelândia, que agora, esses dias mesmo, a primeira-ministra anunciou lá uma medida para taxar os bancos, enfim, para cobrar a responsabilidade dos bancos, do capital financeiro, com relação à sustentabilidade. O que eles estão fazendo, né? Que medidas estão tomando e que mostram algum compromisso para a redução das emissões de carbono. Eu trago esse exemplo porque eu acho que quando a gente fala hoje dessa nova fase do capitalismo, e aí eu volto à pergunta que você fez, estamos no limiar de uma nova fase do capitalismo? Acho que sim, né? Não me parece que haja dúvida de que estamos. Inclusive porque a emergência climática, no meu entendimento, vai forçar um ajuste, uma mudança, que seja uma adaptação do capitalismo diante da emergência climática, né? E aí já temos indicações de políticas nesse sentido, e me parece que não é outro motivo pelo qual o presidente norte-americano Joe Biden convocou essa cúpula do clima e está levando e ampliando essa discussão para o planeta inteiro. Então, o capitalismo, me parece, vai se adaptar levando em conta, ou melhor dizendo, pressionado pela emergência climática, né? Isso não é mais papo de ambientalista, essa discussão já saiu dos círculos ambientalistas, de quem estuda o assunto, né? Não é um assunto de ONGs, esse assunto está na mesa dos grandes fóruns internacionais, e faz parte, todo mundo que está preocupado com o futuro próximo já colocou esse elemento na mesa de discussão. O que eu me pergunto, e aí eu volto para a segunda pergunta que você fez, quer dizer, qual é o papel da esquerda ou das esquerdas nesse momento, como é que a gente entra nesse debate, justamente esse é o meu ponto, é o ponto principal aqui enfim, das minhas indagações, e que eu quero colocar aqui para todos vocês, e em você em especial, que trouxe o assunto. Como que o que as esquerdas devem propor, né, nesse debate, considerando isso tudo que eu estou falando. E aí eu aqui me inquieta um pouco o exemplo recente que nós tivemos, né, no governo Dilma, que foi, por exemplo, a aprovação, o licenciamento, melhor dizendo, da usina hidrelétrica de Belo Monte, que é um exemplo do que não se deve mais fazer em termos de matriz energética, né? Enfim, o impacto de Belo Monte, o impacto ambiental, social, humano, né? Quando você bota na balança o que aquela usina vai fornecer de energia, inclusive ela é programada, inclusive, o projeto para lidar com uma queda no fornecimento de energia, quer dizer, o fornecimento médio de energia de Belo Monte, a meu ver, pelo que eu acompanhei, inclusive, do caso na época, não compensa os impactos. Quando você bota na balança, né, custo-benefício, não me parece que Belo Monte compense, não me parece um bom exemplo do que fazer, né, em termos de matriz energética e de custos ambientais. E, no entanto, esse foi um projeto, né, que foi, enfim, é um projeto antigo, inclusive, da época do Brasil Grande da ditadura. Era conhecido, o projeto inicial era a usina hidrelétrica de Cararaô, que era um nome indígena, que inclusive os indígenas tanto combateram, que acabou se mudando o nome e virou Belo Monte. Então, um projeto arcaico, que é o exemplo de uma economia arcaica, né, e que foi recuperado pela esquerda aqui no Brasil, e, enfim, de uma certa forma apresentado como modelo de matriz energética, né? Então, me parece um exemplo de um equívoco, né? No caso aqui das esquerdas. Uma outra preocupação que eu tenho, a partir também
de um exemplo que a gente viu nos governos de esquerda aqui no Brasil, por exemplo, a ênfase nessa indústria, a indústria do carro, por exemplo, né? A cadeia produtiva que envolve o carro, a produção do carro, a indústria automobilística, a gente sabe, é uma cadeia produtiva que gera muito emprego, empregos são importantes, isso é verdade, mas o carro depende de combustíveis fósseis, enfim, ele está associado a uma poluição muito grande também, quando a gente já vê, inclusive, né, cidades e até prefeitos, como a prefeita de Paris, por exemplo, né, que ela tem o projeto da cidade de 15 minutos, para estimular as pessoas a resolverem o seu dia a dia, né, em bairros em que tenha tudo que o cidadão possa resolver a sua vida no dia a dia a pé, para não precisar de carro, né, para não depender de carro. Enfim, a prefeita de Paris, que é uma prefeita socialista, inclusive. Eu estou citando esses exemplos só para dizer que, né, na minha percepção, a gente já vê a esquerda aí fora, no mundo, em várias situações, já apresentando, de fato, alternativas econômicas e ambientais, né, mais sintonizadas com a emergência climática, enquanto eu vejo que aqui no Brasil a nossa esquerda ou as nossas esquerdas ainda estão ancoradas em projetos de uma certa forma arcaicos, né? Que a gente já deveria estar caminhando para virar essa página, e eu não vejo ainda nesse sentido. Claro que tem gente que pensa lá na frente, né? Como você diz, são as esquerdas, não é a esquerda, né? Nós temos aí uma pluralidade de propostas e de pontos de vista, mas eu estou trazendo exemplos recentes de quando uma dessas esquerdas, pelo menos, se eu posso dizer assim, esteve no poder, né? Então, e estou trazendo isso como exemplo da dificuldade de você virar essa chave, entende? Né? De sair dessa economia ancorada em modelos econômicos mais antigos e que já não respondem às necessidades postas pela emergência climática. Então, isso, para mim, é um fator, é uma dificuldade concreta que nós temos que enfrentar, né? Enfim, até porque a gente sabe que o Brasil precisa, as pessoas precisam ter emprego no Brasil, né? Precisam sobreviver, precisam trabalhar, enfim, a gente sabe das desigualdades que a gente enfrenta aqui, né? A nossa sociedade é extremamente desigual, eu não preciso chover no molhado, mas é uma dificuldade que eu vejo aqui nesse nosso debate. Era isso que eu queria trazer aqui para a nossa discussão. Você tem toda a razão, porque, na verdade, o socialismo chamado realmente existente, não é? Porque ele não se tornou mais compatível com as grandes esperanças socialistas do século XIX. Se a social-democracia, por um lado, falhou em relação a essas expectativas, ao se tornar mera gestora do capitalismo, o socialismo revolucionário também acabou, por outras vias, se afastando dessas grandes expectativas do século XIX, que viu o socialismo como realmente uma nova civilização. E tanto o socialismo soviético como o socialismo chinês se caracterizaram pelo mesmo nível de padrão que era o padrão do capitalismo, quer dizer, o desenvolvimento acelerado das forças produtivas com depredação em larga escala do meio ambiente. O nacionalismo de esquerda, nos países emergentes, acabou também assumindo essas referências, né? De sorte que, quando as preocupações ecológicas começaram a surgir no interior das lutas dos anos 60, né, que já indicavam esse futuro, que hoje você aí tem procurado muito estudar, essas esquerdas todas estavam bastante ancoradas ainda, e tanto o governo Lula como os governos Lula quanto o governo Dilma, os governos Dilma, são expressões disso, né? dessa ancoragem ainda eu não diria que Belo Monte foi um equívoco. Não? Belo Monte é a concretização de uma concepção. Né? A concepção como um todo é que está equivocada, né? E que é necessário mudar. E é possível mudar. Eu citei o exemplo da China. Hoje, já há algum tempo, a China, consciente da depredação
do meio ambiente, é uma das líderes hoje, do ponto de vista da construção de energias renováveis, de novas tecnologias limpas, né? Claro que tem um passado recente extremamente oneroso, mas que ela está tentando combater, e ninguém que observa o mundo com o mínimo de isenção deixa de reconhecer que a China hoje é uma liderança desse ponto de vista do aproveitamento das energias renováveis, né, para combater essa depredação ligada às concepções produtivistas, né, que eram próprias do capitalismo e que acabaram sendo incorporadas acriticamente pelo nacionalismo, pelo socialismo realmente existente e pelo nacionalismo revolucionário dos países emergentes, né, que incorporaram essas visões. Então, eu acho que do que se trata hoje porque a pandemia, né, não nos esqueçamos que os epidemiologistas mais sérios estão dizendo que essa epidemia não é a primeira do século XXI e não vai ser a última. Nós vamos entrar num século, quer dizer, nós já entramos num século de pandemias. Então, isso vai exigir uma necessidade, assim como os novos padrões de desenvolvimento verde, como se chama, exigem padrões de regulação, de organização, de cooperação, que inteiramente incompatíveis com os princípios e as práticas e os métodos do liberalismo. Então, você tem a pandemia, ao tempo que ela é uma crise terrivelmente estressante, né? Ela, como todas as crises anteriores, ela é na etimologia grega, né? A palavra crise está ligada a isso, a uma abertura de oportunidades. Eu penso que as esquerdas democráticas hoje elas têm que ser parceiras pela esquerda, radicalizando pela esquerda, né? Esse intervencionismo à la Biden, né? Que, no fundo, é apenas recuperar as condições do capitalismo, né? Fazer com que, como tentaram fazer muitos assessores pela esquerda, que tinha o Roosevelt, né? Nós temos aqui no Brasil uma excelente tese de doutorado publicada, feita pelo Flávio Limonsic, que mostra muito bem essas assessorias pela esquerda que se organizaram no New Deal, no contexto do New Deal, tentando radicalizar. Não conseguiram, foram derrotados. Mas nós temos hoje uma oportunidade, né, porque a pandemia está revelando o quê? Né? A absoluta impropriedade desses princípios, desses métodos capitalistas liberais para enfrentar esses desafios, seja o desafio da depredação do mundo pelo capital produtivista, seja o desafio das desigualdades sociais, seja o desafio da necessidade de você ter serviços públicos de alto nível, porque senão você não vai lidar com essas pandemias que vão se suceder. Então, você tem aí um campo de possibilidades para que as esquerdas democráticas possam, de um lado, oferecer plataformas de radicalização da democracia e, de outro lado, plataformas de regulação, de controle, né, que nos possibilite, ao tempo que atenda aos interesses das maiorias, esvaziamos o discurso autoritário, né, que se cria, como se criou aqui no Brasil, em cima do desespero, do desamparo, da angústia, não resolvida pelo reformismo mole, não resolvida pelas propostas tradicionais de esquerda. Né? Então, fazer convergir esse reformismo político e econômico no sentido de rupturas. Né? A gente vai romper. Se a gente consegue acabar com os paraísos fiscais, se a gente consegue controlar os grandes monopólios que estão sendo ameaçados hoje, há uma ofensiva na Europa, nos Estados Unidos, incrivelmente, tem sido liderada por parlamentares, né, críticos ao liberalismo extremado, mas que não tem nada a ver com socialismo, e também está sendo liderada por agentes do mundo jurídico, né? e apoiados, né, no jornalismo de esquerda, em pesquisadores independentes, jornalistas investigativos, que têm revelado, né, a absoluta
inadequação desse sistema no sentido do atendimento das demandas dos interesses das grandes maiorias. Não é? Então, acho que você tem um campo aí propício, se essas esquerdas forem capazes, não é, de se redefinir, porque é disso que se trata. Elas têm que se redefinir, como já aconteceu em outros momentos da história. As esquerdas foram capazes de redefinições profundas, né? E realmente se sintonizar com esse tempo novo, né? Essa revolução informática que nos possibilita imensos horizontes, ao tempo em que também nos ameaça com imensos perigos, né? Esses grandes monopólios da informação nas mãos de estados descontrolados podem nos levar a uma situação como aquela distopia do Big Brother, né? Eu não estou querendo apresentar nenhum panorama cor-de-rosa, né? A gente tem um momento aí de redefinições que abre horizontes, mas que pode também nos levar a futuros distópicos extremamente desesperadores, extremamente angustiantes, né? Então, mas eu acho que a gente está num limiar, né? A gente está num limiar. Eu acho que essa proposta do Biden ela não é um caso isolado, né? Na Rússia, na China, você tem o desenvolvimento de propostas intervencionistas, reguladoras, né? E ninguém está mais acreditando nesses padrões tradicionais. E na Europa você tem a emergência de um grande descontentamento. Resta saber se as esquerdas democráticas vão ser capazes de liderar essas propostas, porque se a gente não renova a democracia e se a gente não consegue controlar, né, esse capitalismo liberal, o mundo realmente vai se afundar cada vez mais na destruição e no desespero, né, que é o caldo de cultura ideal para propostas autoritárias, com as quais, frequentemente, o liberalismo, como a gente já viu no passado, é capaz de encontrar laços de intimidade. As esquerdas democráticas, não, né? Elas serão absolutamente destruídas no caso de um processo de casamento entre autoritarismo e capitalismo liberal. Deixa eu só aproveitar um ganchinho rápido. Eu sei que a Andréa quer fazer pergunta, mas é só uma coisa muito rápida, aproveitando, porque você falou nisso. Em que medida esse plano Biden, que está para ser apresentado, mas que fala em taxar também grandes fortunas nos Estados Unidos, inclusive para poder melhorar a assistência, a educação infantil, pré-escolar, etc. Enfim, cada dia sai um pouquinho na mídia sobre o que vai ser esse plano. Em que medida a gente pode esperar que isso seja equivalente, considerando os diferentes contextos históricos, consideradas as devidas proporções, esse plano Biden poderá ser equivalente ao que foi o New Deal lá atrás do Franklin Roosevelt? Olha, a minha impressão é que o plano Biden é muito mais, quer dizer, tem um potencial de radicalização muito maior do que tinha o New Deal, né? Eu vejo aí principalmente a figura do Sanders. Eu venho acompanhando o Sanders há muito tempo, né? Ele é declaradamente um socialista, né? Ele se coloca, né, no campo que era um pouco o campo daqueles assessores do Roosevelt. Só que ele está exercendo uma posição muito importante no comitê econômico que o Biden estruturou, né? E as propostas do Sanders são realmente propostas reformistas revolucionárias, tá? Ele quer realmente romper com o padrão do capitalismo liberal. Claro, ele não foi eleito presidente, né? Mas ele tem uma posição importante. E é um campo de disputas. As reformas encaminhadas pelo Biden são um campo de disputa. O que eu acho fundamental é a gente perceber que o capitalismo liberal está em franca defensiva nesse momento, né? Em todo o mundo. Aqui no Brasil, a figura do Guedes é tanto mais patética, né, quanto mais ele continua insistindo, né, num projeto que já está sendo abandonado pelo próprio governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, a meu ver, ele vai tender a uma política estatista de intervenção pela direita, antipopular e antidemocrática.
né? Então, ele está tendendo a isso, claramente essa, sobretudo em função das circunstâncias internacionais, é o caminho que ele vai adotar, sacrificando, né? O Guedes é um homem que, com o seu ultraliberalismo, já está colocado em questão, ele já perdeu inúmeros assessores, já continua agarrado ali no cargo de ministro da Economia e sem nenhuma condição mais de implementar aquele seu programa grandioso, porque está batendo de frente com as circunstâncias novas, originadas pela crise da pandemia. A crise da pandemia veio aprofundar, né, os elementos da crise de 2008, mostrando as grandes... Não há condição do capitalismo liberal apresentar alternativas, né? Então, eu acho que acumulou-se muito força, né? Hoje, os grandes monopólios estão na defensiva, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Enfim, é um momento propício para você exercitar a criatividade, né, no campo das esquerdas democráticas e propor, né, temas. Né? O Piketty está enunciando a sua proposta, outras propostas estão aparecendo aqui e ali, né, nessa perspectiva de politicamente renovar a democracia, economicamente estabelecer parâmetros, por exemplo, a coisa da renda básica, né, ou da renda mínima, que aqui era uma pregação isolada, quixotesca, do Suplicy, e que hoje está se tornando um tema de conversa mundial, né? No nível atual da revolução civilizacional. Você criou hoje uma massa de desempregados estruturais que, para você absorver essa gente no mercado de trabalho, você precisa ter pesados investimentos de readaptação dessas pessoas todas e novos padrões de horário de trabalho, né? Porque hoje você tem um contingente fora do mercado de trabalho que, por mais que você volte a recuperar a economia, esse contingente não será integrado, a não ser que você tenha... Então, como é que esse contingente vai ficar ao Deus dará, né? A política de renda mínima, é claro que há alguns que defendem, não, essa política de renda mínima é um absurdo, que a gente tem que dar trabalho para todo mundo. Sim, o ideal é trabalho para todo mundo, mas isso só vai ser conquistado, primeiro, com a redução de trabalho, e, segundo, com pesados investimentos para readaptar. Eu recuso o termo reciclar, né, que é um termo empregado para o lixo, não para os seres humanos, readaptar, reformar essa gente toda para que ela possa ceder ao novo mercado de trabalho, né? Porque se você abaixa radicalmente o horário da jornada de trabalho para 5, 6 horas, como já se conseguiu em alguns lugares, para alguns ramos industriais, e isso muita gente que está desempregada não vai ocupar esses empregos por falta de habilidade, por falta de capacitação. Você tem que investir pesadamente nos sistemas educacionais. Mais uma coisa que o capitalismo liberal é incapaz de fazer, né? Quer dizer, você abrir o sistema educacional ao público, e sistemas de qualidade, isso precisa de investimentos pesados do Estado, e só o Estado é capaz de fazer isso. Investir pesadamente na formação dos professores, na reformatação, porque a maioria dos professores está ainda ancorada em padrões envelhecidos, né? Você investir nas escolas, investir... E isso só o sistema público pode ser capaz de fazer. O Sanders defende a universidade pública nos Estados Unidos, né? Como a gente sabe, o sistema universitário americano de alto nível é privado e funciona muito bem, obrigado, mas é extremamente afunilado e excludente, né? Altamente elitizado, né? Altamente elitizado, né? Quer dizer, aliás, grande parte dele vive importando cérebros de todo mundo, né? Quando o Trump começou lá a sua política nacionalista, os primeiros a chiarem foram as universidades. Escuta, se você vai proibir a entrada de estrangeiros aqui, o nosso sistema universitário vai entrar em colapso, porque grande parte da alta intelectualidade americana é constituída por indianos, brasileiros, gente que vem de toda parte da Europa, né, com os altos salários oferecidos pelo sistema universitário americano. Mas é um sistema funilador.
as pessoas dizem, não, é o melhor sistema do mundo e é privado. Mas excludentes, profundamente excludentes. Então, para você abrir esse sistema, você precisa investir, né? Saúde, educação, proteção do meio ambiente, né? Proteção social. São todos aspectos fundamentais que, sem uma intervenção positiva, construtiva do Estado, e que esse Estado não seja um Estado autoritário, que esse Estado seja um Estado controlado democraticamente, né? Porque essa também é uma via possível, né? Na China, você tem um Estado que está executando políticas importantíssimas do ponto de vista das reformas sociais, da distribuição de renda, né? Mas é um Estado altamente autoritário e controlador, inclusive desenvolvendo dispositivos de controle da população extraordinariamente assustadores. Tá? E isso é preciso ser uma matéria também de discussão. Olha só, eu vou começar aí por esse meio aí do seu raciocínio, quando você fala que o neoliberalismo está na defensiva. Eu concordo, né? Você tem uma situação onde você tem o maior contingente de desempregados no mundo, você tem uma concentração de riqueza absurda, né? Aí falada ad nauseam, né? Que 1% da população, 1% dos ricos detém 90% da riqueza mundial, essa coisa toda e tal. Mas eu vejo essas mudanças. Ainda tem um outro dado interessante. O governo chinês anunciou, nesse último congresso deles, a chegada de mais 400 milhões de chineses à classe média. É quase que o dobro da população do Brasil. Claro que isso não é muita gente dentro da população chinesa, mas esse é o dobro da população brasileira. E é um contingente assustador para esse neoliberalismo na defensiva, né? Então, assim, eu vejo todas essas questões levantadas pelo DAE, esse novo padrão de intervenção do Estado, né? Promovido pelo Biden e defendido também por alguns dirigentes europeus e tal, como aquela questão do Giuseppe de Lampedusa, né? Ai, que mudar para que fique tudo como está. Então, assim, na verdade, o que eu penso é que essa disputa geopolítica nunca antes na história do planeta teve tão acirrada, né? Hoje teve uma notícia no jornal dizendo que a explosão da pandemia na Índia vai atrasar a vacinação no mundo inteiro por causa do IFA, o insumo farmacêutico ativo, cuja produção vem em 90% da Índia, né? E não sei se 90%, mas uma quantidade absurda, e outra parte da China. Então, assim, eu vejo essa defensiva do mesmo jeito que o New Deal ele veio também numa fase de defensiva do capitalismo, né? Onde a Europa é destruída, os Estados Unidos ganham a guerra e passam a disputar com a União Soviética uma hegemonia grande militar, uma hegemonia grande em relação ao soft power, né? A cultura das pessoas. As pessoas vibravam, né? com a entrada das tropas soviéticas em Berlim. Então, assim, houve a questão econômica também. Os Estados Unidos precisavam reconstruir a Europa para conter o avanço da União Soviética dentro da Europa e outros países que estavam se libertando das suas colônias europeias, né? Então, assim, agora a mesma coisa, né? Eu vejo esse movimento de defensiva do neocapitalismo como uma nova maneira de se readaptar, como foi o termo que você e a Cristina também usaram, quer dizer, se readaptar para tentar manter esse poder, né? Quer dizer, já existe um livro dizendo que a Rússia tem um poder militar maior do que o dos Estados Unidos. Não li, mas eu ouvi isso numa palestra semana passada. A China está investindo pesado na questão militar.
Então, tanto na defesa do seu território, dos mares, etc. e tal, como na questão do soft power também. Então, e disputa a hegemonia com os Estados Unidos na questão econômica mundial. Os Estados Unidos têm um déficit muito grande em relação à China. Então, assim, eu vejo que toda essa readaptação do capitalismo ela vem dentro desse contexto geopolítico global, né? Ela vem dentro dessa disputa. E essas disputas elas são trazidas também para os ambientes internos. Então, é claro que o Bernie Sanders tenta, dentro do possível, influenciar o máximo para que haja o máximo de benefício para os trabalhadores, para os desempregados norte-americanos, que foram profundamente arrasados de 20, 30 anos para cá. Não é à toa que o Trump se elegeu muito com o voto desses caras, muito voto dos desempregados, né? Da America First. Eu quero um emprego, eu quero poder pagar minhas contas. Então, era assim que acontecia isso. Então, assim, você tem hoje uma disputa muito grande interna dentro dos coisas, e eu concordo com o que vocês colocam sobre a necessidade das esquerdas, em geral, se reformular. Acho que existe pouca proposta, pouca visão, pouca tática, pouca estratégia nas ações da esquerda em geral. Mas eu acho que isso a gente vai chegar em algum momento, até porque eu acho que essa situação mundial ela vai se acirrar. E eu não acho, Daniel, nem um pouco possível que o mercado financeiro internacional, que os grandes monopólios das tecnologias, que as grandes empresas de armamento cheguem em algum momento e digam: ok, vocês venceram, nós vamos recuar. Não acho, não. Eu acho que eles se readequam, eles se reorganizam, eles se rejuntam. Esse pessoal votou no Trump, esse pessoal votou no Bolsonaro, esse pessoal votou no Partido Cinco Estrelas lá na Itália e no Boris Johnson na Inglaterra. Então, eles precisam da ultradireita. Se eles tentam, hoje, uma mudança um pouco cosmética dentro do capitalismo, é porque a ultradireita acabou não conseguindo levar a contento o projeto deles. Então, perde nos Estados Unidos, o Bolsonaro cai em desgraça, o Boris Johnson vira casaca e a Itália está uma zona, e outros países também. Então, assim, eu acho que a situação vai se acirrar profundamente. Eu infelizmente, eu vejo uma situação de econômica em 2022 muito pior do que temos em 2021 e que teve em 2020. Eu acho que as pessoas já vacinadas vão para as ruas, as gentes vão para as ruas, como você gosta de colocar, e eu acho que a coisa vai ser muito perigosa e não tendo a achar que vai ser uma mudança pacífica. Eu não defendi aqui a mudança pacífica. Né? Eu disse que você tem hoje o meu ponto fundamental é que o capitalismo liberal está na defensiva. Você começou questionando e depois não consegui ver onde você fundamentou a sua recusa a esse ponto. Porque hoje Não, está na defensiva, eu concordo. Esses dados que você menciona da concentração de riqueza, das desigualdades sociais, etc., né, são resultantes de uma hegemonia clara do capitalismo liberal nos últimos 40 anos. O capitalismo liberal teve uma clara hegemonia, né? E a sua proposta parecia triunfar em todo mundo. Mesmo aqui no Brasil, as forças de esquerda e moderadas se sentiram pressionadas por isso. Né? Agora, o resultado dessa hegemonia está aí, à vista de todos. É um desastre geral, né? Uma incapacidade visceral de enfrentar os desafios da pandemia. Você veja aí o caso que você citou dos insumos das vacinas concentrados na Índia e na China. Isso é resultado das concepções
do capitalismo liberal. Ou seja, se concentrar nos lugares onde a produção é mais barata e o resto que se dane. E a gente viu agora como isso, às vezes, vale a pena investir, mesmo tendo que pagar mais, porque isso diz respeito a questões consideradas essenciais. E isso só o Estado pode realizar. Né? O capital privado não pode fazer isso. Né? E um Estado, queiramos, o mais controlado democraticamente possível. O que eu quero dizer é que hoje aquelas sirenes, né, que pareciam tão sedutoras do capitalismo liberal encontram-se em crise em toda parte. Né? E é claro que agora isso não quer dizer que o fim está próximo, né? Ou que o fim vai ser conquistado através de meios pacíficos. Né? Eu sempre, nos debates que eu participo, digo que um dos grandes problemas do reformismo mole, né, dos petistas, foi querer apresentar, e também essa era uma tradição trabalhista aqui no Brasil, de querer apresentar a democracia como a terra da harmonia, como a terra da conciliação geral. Né? O Lula agora pediu aos capitalistas para irem lá na Aparecida, né, fazer autocrítica e agradecer, porque no governo dele eles ganharam tanto. Quer dizer, essa ideia é uma ideia falsa. A democracia é o território do conflito. A democracia é o território da contradição, né? É o território da luta. Então, eu penso que hoje você entrou numa circunstância em que o capitalismo liberal está na defensiva, mas não está liquidado. Né? Longe disso. E você precisa construir uma outra hegemonia. O que me parece problemático é advogar, nas circunstâncias atuais, né, guerras revolucionárias, enfrentamentos violentos. Né? Quer dizer, porque isso não está na pauta. Não está na pauta. Não é o que tem acontecido nas duas últimas gerações. Né? Então, eu penso que as mudanças, né, podem ser empreendidas, né, de outra maneira. Agora, passando por conflitos, passando por enfrentamentos, passando por manifestações de rua, passando por crises. Né? Do que se trata é evitar, de um lado, né, que os autoritários de direita, né, se aproveitem da situação, como se aproveitaram aqui no Brasil, por incapacidade das esquerdas democráticas, né, que se deixaram envolver nesse panorama aí da Nova República, cooptar por esse panorama. A Nova República se desmoralizou aos olhos da população e gerou insatisfações que acabaram desembocando no Bolsonaro. Né? E assim em outros lugares do mundo. Quem se aproveita sempre de situações de insatisfação fundamental, se as esquerdas não apresentam alternativas, como aconteceu no Entre-Guerras, o fascismo, o corporativismo do Estado, o nazismo, né, se construíram na base de crises provocadas pelo capitalismo liberal, né, e que as esquerdas democráticas, frente à crise, não apresentaram as suas alternativas. Né? Então, o resultado foi que os autoritários prevaleceram às custas do capitalismo liberal. Depois da Segunda Guerra Mundial, frequentemente a gente viu os autoritários se unirem ao capitalismo liberal, porque, conforme as circunstâncias, o capitalismo liberal pode dar as mãos aos autoritários de direita. Isso nós sabemos. Então, agora, o fato é que abriu-se uma brecha, né? Com a pandemia, com a crise de 2008, depois da pandemia, abriu-se uma brecha aí, porque está evidenciado a incapacidade do capitalismo liberal resolver os grandes problemas da humanidade. Então, ele se deslegitimou. O capitalismo liberal, você não pode esquecer que, nas últimas décadas, ele se legitimou, elegeu gente. A maioria estavam votando na alternativa do liberalismo. E hoje essa coisa se encontra em crise. Ou as esquerdas democráticas vão conseguir se afirmar, ou se afirmarão os autoritários de direita. Mas o capitalismo liberal, assim como no Entre-Guerras, ele foi para a defensiva. Né? E trata-se de aproveitar positivamente, criativamente, revolucionariamente,
Eu sou adepto da fórmula do Carlos Nelson Coutinho, né? Reformista revolucionariamente, né? A situação atual. Não se exclui o conflito, não se exclui as lutas, não se exclui os enfrentamentos. O que eu estou dizendo é que a receita do socialismo revolucionário catastrófico não é uma boa receita, né? Haja vista as consequências das revoluções vitoriosas do século XX. Do catastrofismo. Bom, É uma questão de vislumbrar o que pode acontecer. Inclusive que pensemos um desdobramento dessas discussões, que são muito amplas, né? Chamando pensadores, né? Que estejam envolvidos na busca dessas alternativas. A gente tem vários aqui no Brasil, internacionalmente também. A gente pode, com os meios técnicos que a gente tem, entrevistar um Boaventura, por exemplo, dos Santos. A gente pode entrevistar o próprio Thomas Piketty. É mais difícil porque ele não fala português, mas a gente pode chamando aqui o Fiore, o Samuel Pinheiro Guimarães. Tem vários pensadores nossos que estão tentando elaborar alternativas na base da crítica radical ao capitalismo liberal. E esse, para nós brasileiros, é o principal inimigo, sem dúvida. Que deve ser enfraquecido e derrotado. Pessoal, a gente está chegando ao final aqui da edição de hoje dos Rebeldes, e você que nos acompanha, se inscreva no canal, clique no sininho aí em cima, porque cada vez que entrar uma nova edição dos Rebeldes, você vai ser avisado. Tá? Então, um forte abraço. Obrigada, Daniel. Show. Ótimo. Então, Obrigado a vocês. Tchau, tchau.